A Agência Nacional do Petróleo fez hoje mais uma rodada para licitar blocos de exploração de gás e petróleo na costa brasileira. Veja os detalhes aí na reportagem. No leilão realizado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, foram ofertados 11 blocos para exploração na área do pré-sal. 7 deles ficam na Bacia de Santos, em São Paulo, e 4 na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 9 empresas do Brasil e do exterior se inscreveram para participar da rodada de licitação. Os blocos foram leiloados pelo regime de partilha, onde a proposta vencedora é a que oferece a maior quantidade de óleo excedente para a União. 4 dos 11 blocos ofertados foram licitados, 2 na Bacia de Campos e 2 na Bacia de Santos. A Petrobras participa de 3 consórcios vencedores. Os outros 7 blocos que não receberam propostas continuam fazendo parte do sistema de oferta permanente da ANP. Além da Petrobras, as empresas Petronas, Qatar Energy, Total, BP Energy e Shell também participam dos consórcios que venceram o leilão. Com as licitações, o governo conseguiu arrecadar 916 milhões e 252 mil reais. E as empresas vão ter que realizar um investimento mínimo de 1 bilhão e 444 milhões de reais. Dinheiro que, segundo a ANP, vai gerar empregos e outros benefícios para a sociedade. Esse investimento todo, isso significa o seguinte, isso é geração de emprego, isso é geração de encomendas à indústria, isso gira a economia de serviços também, na medida em que será necessário toda uma cadeia de valor que resulta dessa atividade que vai ser implementada, seja na área do pré-sal e as escolhas que as empresas vão fazer de contratação de bens e serviços a partir disso, tudo isso. O Ministério de Minas e Energia fez um balanço positivo do leilão, que no longo prazo pode gerar uma arrecadação de impostos para o governo de cerca de 50 bilhões de reais. Houve uma diversificação, bastante interessante desse leilão, 6 empresas foram vencedoras nesse leilão, então não fica concentrado na mão de uma única empresa, teve uma diversificação bem interessante e principalmente a indústria do petróleo ela continua sendo desenvolvida no Brasil. Essas áreas vão gerar durante muitos anos emprego e investimentos no Brasil. Vamos entender o impacto desses leilões com o nosso comentarista de Política e Economia, o professor Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Qual é a importância desses leilões? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Esses leilões, essas rodadas e agora esse regime de partilha, que é uma lei nova, que vem já há alguns anos, tem tido um resultado bastante interessante e impressionante. Foram apenas 6 rodadas até agora, Catiúcia, mas só para dar uma ideia da importância, eles já geram hoje em torno de 650, 690 mil barris de petróleo por dia, ou seja, dentro da produção atual, que está em torno de 4 milhões de barris de petróleo ou equivalentes, aí incluído tanto o petróleo propriamente dito, em torno de 3 milhões, como também o gás, convertido em metros cúbicos, 143 milhões de metros cúbicos, mas o regime de partilha já responde por cerca de 15% da produção de petróleo no Brasil hoje. E olha só que interessante, a expectativa é que em 10 anos eles passem dessa produção atual de cerca de 650, como eu mencionei, para quase 3 milhões de barris. Ou seja, está ajudando o país a aumentar a produção e reduzir a sua dependência do petróleo importado. E como é que fica essa questão que a gente viu aí de preços, professor, a questão do ágio? Como é que isso avalia para a gente? Muita gente fica de olho só nisso, né? Exatamente. Historicamente, o ágio tem variado entre 150% e 200%. Nesse atual, agora no último, foi um pouco menor. Mas isso não é o importante. O que importa não é quanto o Estado está arrecadando. A função do Estado não é só arrecadar, é promover a produção, permitir que a produção seja feita de forma racional e, o mais importante que isso, Catiúcia, gerar emprego e renda para a população. Nesse sentido, o sistema de regime de partilhas, que ele convive com o antigo sistema de concessões, que são das antigas bacias, enquanto que o regime de partilha é para as novas bacias, ele tem cumprido essa função de atrair investidores, como foi mencionado no vídeo, trazer novos investimentos para o Brasil e gerar emprego e renda para a população. Isso é o mais importante. O resto é secundário. Professor, obrigada. E daqui a pouco o senhor volta para comentar notícias internacionais. Até já. Perfeitamente.